Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e vou trabalhar com você hoje dentro de gestão de recursos materiais, recebimento e conferência. Na verdade, por que as bancas organizadoras elas se preocupam em, nos editais, pontuar esses dois tópicos, recebimento e conferência de bens materiais? Por uma razão muito clara, porque de nada adianta você comprar de forma correta, de nada adianta você armazenar de forma correta, de nada adianta o uso do material ter adequação, se na hora do recebimento por parte do fornecedor ou a conferência do recebimento tiver algum problema. Na verdade, se um material, um lote, ele for entregue antes do prazo devido, ou se ele for entregue posteriormente ao prazo devido, pode dar problema, pode não ter espaço no estoque, pode não ter acondicionamento ideal para aquilo. Deixa eu te dar um exemplo pontual. Imagina a confusão se uma organização ela contratar uma empresa para trabalhar o resfriamento de um espaço no estoque, porque afinal de contas ela vai armazenar alguma coisa que precisa de ter uma temperatura negativa, 5, 6 abaixo de zero. Bom, e aí eu me planejo para receber esses itens, esse lote que eu comprei, especial, crítico, posteriormente a reforma e adequação do meu espaço físico para esse acondicionamento. Se a entrega é antecipada, desorganizou tudo. Se a entrega é antecipada, eu vou perder o material, porque ele vai se deteriorar com a ação do ambiente, porque eu não me adequei anteriormente. Então, por incrível que pareça, para nós, né? Se você compra uma televisão, um telefone celular, e a loja diz que vai entregar em 10 dias, se entregar em uma semana, perfeito. Se entregar no outro dia, melhor ainda. Para nós, quando nós compramos alguma coisa na internet, por exemplo, se antecipam a entrega, perfeito. Agora, para concurso público, para uma organização, a antecipação da entrega é tão prejudicial quanto postergar, porque o planejamento de uma organização não é de um lote, não é de uma unidade, é de milhares ou milhões de lotes. Então é por isso que o recebimento e a conferência cumprem um papel muito importante, porque é a entrada do bem, porque é a entrada do material no estoque, no processo de armazenamento. Tá claro isso? Então, dito isso, o recebimento e a conferência analisam vários aspectos, desde o aspecto da quantidade do estoque, até o aspecto do que vai ser entregue, das análises do que vai ser entregue e de todos os critérios de conferência. Então, inicialmente, vamos trabalhar comigo os critérios que podem existir para um processo de conferência daquilo que é recebido pelo setor de estoque. Então, na verdade, esses critérios de recebimento, a criterização, ela tem alguns parâmetros. E quais são esses parâmetros? Tanto para você receber os itens que foram comprados na sua organização, quanto conferir. Bom, em primeiro lugar, um dos critérios é o critério quantitativo, né? Se eu comprei 8 lotes, eu tenho que receber 8 lotes. Se eu comprei 8.000 unidades, eu tenho que receber 8.000 unidades, e assim sucessivamente. A análise quantitativa, ela é rápida. A análise quantitativa, ela na verdade, inclusive permite que você ganhe tempo. Porque, vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um fornecedor que você tem relação há muito tempo, a organização tem relação permanente com o fornecedor e você sabe da qualidade, você sabe do produto entregue, porque afinal de contas você compra há anos com esse fornecedor. Esse fornecedor tem inclusive fidelização com você. Então, nesse caso, não é tão fundamental a conferência qualitativa, porque afinal de contas você já tem relação, você já tem grau de confiabilidade com o fornecedor. Portanto, a conferência quantitativa é só você conferir na nota fiscal se a quantidade entregue é indicada com aquilo que foi comprado. Agora, se você compra um item que você não tem o hábito de comprar, se você compra um item crítico, se você encomenda um item personalizado, ou se você tem um novo fornecedor, aí é mais importante a análise qualitativa. Ou seja, a análise da qualidade ela é fundamental quando você não tem segurança na relação com o seu fornecedor. Não quando você tem um novo fornecedor ou mesmo um novo produto. E aí a análise qualitativa é indicada. Bom, pode ser quantitativa, pode ser qualitativa. E uma outra situação é a análise da oportunidade para recebimento e conferência. O que significa isso? Vamos supor que a previsão de entrega é de 10 dias. Aí o fornecedor te liga e diz, olha, teve aqui uma alteração, eu tenho condições de te entregar em 8 dias. Cabe à organização que comprou analisar a oportunidade. Isso é positivo ou é negativo? Antecipar em 2 dias a entrega vai me ajudar ou vai me prejudicar?
Então, toda vez que você tem um processo de recebimento, você tem que analisar a oportunidade da alteração da entrega. Vou te dar um exemplo. Eu tinha comprado um apartamento anos atrás, e aí eu comprei um sofá para ser entregue quando eu pegasse as chaves do apartamento. O sofá tinha medida lá do apartamento, nem cabia na minha casa antiga. E a loja ligou dizendo que... Então eu planejei, né, o recebimento para quando eu pegasse as chaves do apartamento, para já entregar lá no apartamento. Para que eu não tivesse o trabalho de entregar em outro lugar, eu ter que transportar até o apartamento. Aí a empresa ligou, dizendo que teve uma alteração, teve um cancelamento de venda, que eles poderiam antecipar em 20 dias a entrega do sofá, achando que eu ia gostar. Mas no caso, eu não tinha interesse nisso. Porque analisando a oportunidade, para mim seria ruim se entregasse o sofá antes, porque eu não tinha onde pôr. Então também a análise da oportunidade é nesse sentido. E finalmente a questão do preço, né? Sempre que você faz recebimento e conferência, o preço, o custo que existe é algo analítico. É muito comum você perceber, quando você tem um setor de conferência de uma organização pública e privada, que a nota fiscal é conferida, né? E quando existe a conferência da nota fiscal, muitas vezes não é só uma questão quantitativa. Quantos itens estão na nota fiscal, qual é a quantidade de itens na nota fiscal e qual a descrição dos itens na nota fiscal. Também é analisado no recebimento o preço. Se eu comprei um lote por R$8.000 e se eu estou recebendo 3 lotes, então a nota fiscal, o preço daqueles lotes, tem que ser de acordo com a negociação previamente estabelecida. É nesse sentido. Então esses critérios eles são analíticos e analisados quando se trata de recebimento e conferência. O recebimento e a conferência faz eu ter uma boa política de estoque. Do que adianta o cara que trabalha lá no estoque ser organizado, ser o rei da organização, o cara tem tudo nas prateleiras, sabe de cabeça onde está cada coisa, se toda hora começa a chegar material sem organização, se toda hora começa a chegar novos itens sem conferência alguma, então caiu a casa, então não vai ter uma boa política de conferência. Então você ter uma boa política de recebimento de materiais, você ter uma boa política de conferência de materiais, permite que você tenha uma boa política de estoque. E ter uma boa política de estoque traz vantagens e desvantagens. Vem comigo. Vamos desenrolar aqui, portanto, vantagens e desvantagens existentes na política de estoque que tem relação direta, como eu expliquei, com o recebimento e a conferência. Começando pelos pontos positivos. Começando por aquilo que é vantajoso no recebimento e na conferência e naquilo também que é desvantajoso, aquilo que é negativo. Bom, redução de riscos. Quando você tem uma política organizada de armazenamento, quando você prevê o recebimento para a tarde da quarta-feira, você já se organiza para receber o caminhão, para receber o meio de transporte naquele dia. Então a redução de riscos é fundamental. Você já organizou mudança em condomínio? Ou você mesmo fez a mudança no condomínio? Ou o condomínio que você mora, você viu que tinha alguma mudança? Então quando você planeja a mudança, você tem toda a estruturação para receber aquela mudança. Os caras pegam o elevador de serviço e deixam aquele acolchoado para não riscar o elevador e assim por diante. Então a previsibilidade de recebimento, a previsibilidade de conferência quando planejada, possibilita a redução de riscos. Não a eliminação, porque acidentes acontecem. Inclusive quando você se organiza direitinho, acidentes acontecem, mas você reduz a possibilidade dos riscos. Bom, depois, motivação no trabalho. Sempre que os materiais chegam quando deveriam chegar, o trabalho não para. O trabalho tem um efeito da continuidade. Sempre que o material demora para ser recebido, ou a conferência é muito lenta ou equivocada, eu não tenho os instrumentos necessários para trabalhar. Então, quando eu recebi no prazo previsto, quando eu conferi aquele material está de acordo com aquilo que eu tinha previsto de comprar, eu tenho uma motivação porque o trabalho ele tem os instrumentos, as ferramentas adequadas. Bom, depois disso, o aproveitamento do espaço. É o que eu acabei de dizer. Na tua casa, quando você compra sorvete e o seu freezer está lotado, você não vai lá comprar mais sorvete, porque não tem onde pôr. Então você espera acabar o pote de sorvete que está lá no seu freezer, para que você possa planejar a compra de outro, e aí você realiza a adequação física. Então, nesse sentido, existe o aproveitamento do espaço se a política de recebimento, se a política de conferência está certinha, está redondinha. E, finalmente, a redução de perdas. Bom, é óbvio, né,
que você tem um percentual de itens e produtos que são perdidos quando se fala de estoque, quando se fala de armazenamento. Um exemplo clássico é o do Pablo Escobar. Você assistiu Narcos, a série com Wagner Moura, primeira e segunda temporadas? Tem uma cena, acho que na primeira ou segunda temporada de Narcos, que o Pablo Escobar ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Ele ganhava 2 bilhões de dólares por dia e ele não tinha onde enfiar o dinheiro. Ele simplesmente tinha uma movimentação tão grande na indústria da cocaína, né, dele, que ele não tinha onde enfiar o dinheiro. Então ele construía bunkers, ele construía buracos no chão para depositar fisicamente o dinheiro. Até hoje na Colômbia tem gente que fica caçando a grana do Pablo Escobar, os dólares do Pablo Escobar. E ele armazenou num buraco que tinha umidade. Então ele perdia cerca de 3 milhões de dólares por mês com dinheiro que ficava molhado na umidade e que para ele era uma perda calculada. Então, quando você tem planejamento de recebimento, quando você tem planejamento de conferência, você perde menos. Voltando para a história do freezer e do sorvete. Se a tua esposa, tua mãe, teu marido, compra um sorvete sem te avisar e não sabem se tem espaço no freezer, o sorvete vai ficar para fora. E aí ele vai acabar se deteriorando, porque ele tem que estar congelado. E aí você vai aumentar a perda. Então, toda vez que eu tenho um aproveitamento correto do espaço, toda vez que eu tenho um uso devido do espaço, aí eu tenho um aproveitamento correto. Aí eu tenho um aproveitamento como deveria ser. Finalmente, existem pontos negativos. Existem aspectos negativos quando eu tenho recebimento e conferência de itens, quando eu tenho recebimento e conferência de bens. Quando eu recebi errado, quando eu recebi antes do prazo, quando o recebimento ele foi antecipado sem planejamento, e aí acontece o problema das mais variadas espécies. E quais são os problemas vinculados à política de recebimento, conferência, estoque e armazenamento? Em primeiro lugar, toda vez que eu recebo alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Toda vez que você pede pizza e entrega uma pizza, o que você tem que fazer quando a pizza chega? Pagar. Então, a tributação, a capitalização, o pagamento do item que você recebe vai gerar o pagamento, vai gerar a disposição financeira, vai gerar a tributação, e toda vez que você tira dinheiro do bolso para qualquer coisa, é negativo, pelo menos em gestão de recursos materiais para concurso público. Bom, depois disso, ocupação de espaço, né? Bom, toda vez que eu preciso acondicionar alguma coisa, toda vez que eu preciso armazenar alguma coisa, eu preciso de antemão prever a ocupação do espaço. Eu preciso de antemão prever que aquilo que vai ser armazenado vai ter uma ocupação previamente estabelecida. E toda vez que eu ocupo espaço, esse espaço não pode ser ocupado por outra coisa, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Depois, prazo de validade. Você concorda que quando eu faço o recebimento de materiais, eu preciso ter muito cuidado com o prazo de validade? Eu não posso receber um item, porque muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, num processo de compra, o fornecedor ele não declara para o comprador qual é o prazo de validade. Não é verdade? Quando você compra itens... Você já fez compra online? Os principais hipermercados do Brasil, eles vendem online, né? Então você vai lá, você entra no site, aí você escolhe lá os produtos que você quer e eles mandam entregar na sua casa. Só que em nenhum momento nesse processo de venda online, esse e-commerce aí para hipermercados, diz o prazo de validade. Então quando você recebe os itens, um dos pontos críticos é justamente o prazo de validade. Então a análise do prazo de validade é sempre negativa. Como assim, Rezende, sempre negativa? Porque o prazo de validade significa deteriorização. Prazo de validade significa que o objeto perdeu a sua vida útil. Isso é negativo. Bom, e depois, o uso de equipamentos, né? Olha que complicado. Eu tenho 3 empilhadeiras na minha organização. Essas empilhadeiras servem tanto para receber o material que eu comprei quando chega o caminhão do fornecedor, quanto para a organização interna do meu estoque. Então as empilhadeiras estão o tempo todo trabalhando. Ou para pegar os itens do caminhão do fornecedor e levar para dentro da empresa, ou para a movimentação interna da empresa. Aí eu não planejei o recebimento.
O recebimento ele foi antecipado, o recebimento ele acontece posteriormente àquilo que eu planejei ou antecipadamente. Cadê a empilhadeira? Cadê os itens para que eu possa pegar o material lá no caminhão? Então, o simples fato de eu precisar de equipamento, empilhadeira, esteira, ponte rolante, é um aspecto negativo, porque eu preciso dispor e isso dá custo. Então, todos esses elementos que eu estou trabalhando com você são elementos analíticos para que eu tenha uma política de recebimento e conferência de bens numa organização. Agora eu vou entrar em tipos de armazenagem e na conferência propriamente dita. Vem comigo. Vamos desenrolar aqui agora tipos de armazenagem. Se você vai receber algum produto na tua casa, se você vai receber algum item na tua casa, você tem que saber aonde ele vai ser colocado. Você tem que saber aonde ele vai ser armazenado. Se você está fazendo uma construção e comprou areia, você precisa saber onde ela vai ser acondicionada. Você vai meter areia no meio da sala? Você vai meter areia no banheiro? Então eu preciso saber qual o tipo de armazenamento. E o primeiro tipo de armazenamento é o permanente. Isso significa que a organização tem um espaço pré-estabelecido e determinado para aquele armazenamento. Na verdade, a tua gaveta de meias, tua gaveta de camiseta, tua despensa, aquilo é um espaço para armazenamento permanente. Se o recebimento e a conferência não tiverem esse estudo antecipatório, se quem recebe e quem confere não souber que existe um espaço pré-determinado para que eu armazene o item, vai dar problema. Mas nem todo armazenamento é permanente. Eu posso ter um armazenamento diferenciado. Existe o armazenamento temporário, depois eu falo do interior e do exterior. O armazenamento temporário, ele acontece quando o item que eu adquiri, ele não é de uso permanente. Quando o item que eu adquiri é uma exceção, ele é utilizado apenas numa situação específica. Voltando ao exemplo da areia, né? Você não fica em obra o tempo todo. Você não fica permanentemente em obra na tua casa. A obra pode demorar muito. O pedreiro pode até virar parte da família, mas a obra não dura para sempre. Então, toda vez que eu compro pedra, cimento, areia para armazenar, eu escolho um local qualquer. Eu escolho um local temporário. Por isso que o armazenamento ele é permanente de uso de itens de uso permanente, e temporário, que são os itens de uso sazonal, de uso de exceção e assim por diante. E, finalmente, o setor de recebimento e conferência precisa saber se esse armazenamento vai ser interior ou exterior. Existe muita empresa que tem armazenamento exterior. Existe muita organização que tem armazenamento exterior. Vou te dar um exemplo. Você já, óbvio, né? Você já passou, foi em marmoraria, mármores e granitos. Então, quando tem uma marmoraria, tem aquela pedra enorme de mármore e tudo mais, geralmente fica no local externo, porque não tem muito problema a pedra de mármore sofrer ação do ambiente, né? Pode chover, pode ventar, que isso não vai descaracterizar fisicamente a pedra de mármore. Então eu preciso, no recebimento e na conferência, saber se aquele recebimento e aquela possível alocação, ela vai ser interna ou externa. Portanto, o tipo de armazenagem é fundamental. Mas e objetivamente quando eu recebo? E quando eu não consigo conferir quantitativamente? O que eu faço? Existem tipos de armazenamento. Vem comigo. Falando, finalmente, né, entrando aí na última parte da aula, falando especificamente de recebimento de materiais e conferência, às vezes eu não consigo verificar item a item. Eu não consigo verificar a quantidade. É fácil verificar a quantidade de computadores. É fácil verificar a quantidade de telefones celulares. Mas o difícil é verificar a quantidade de areia, de água, de gás, a quantidade de commodities, né? Daquilo que você não consegue diferenciar um lote do outro, um punhado do outro, um item do outro. Arroz, se eu compro arroz em toneladas e toneladas. Então imagine uma situação, gasolina, combustível, óleo diesel. Então imagine uma situação da organização ter que comprar água potável, né, com um caminhão-pipa lá. Precisar comprar areia em uma quantidade enorme.
compra pedra e assim por diante. Então não dá para eu ficar contando grão de areia por grão de areia. Água, por exemplo, eu não vou contar balde por balde. Então eu utilizo a tara. A tara é o peso do prato vazio no self-service, para você nunca mais esquecer. Então é óbvio, assim, em São Paulo, eu já vi alguns lugares, restaurantes self-service, que aparece lá, tara, tantos gramas. Mas o normal é aparecer peso do prato, mesmo porque as pessoas não sabem o que significa tecnicamente o termo tara. Quer ver um outro exemplo de tara? Eu, burro, tentava colocar o meu cachorro na balança para ver o peso dele. Só que o meu cachorro é tipo destroyer, é demônio da Tasmânia. Ele não fica parado. Então eu punha ele corria, punha ele corria. Aí a veterinária, ela se pesou sozinha, depois ela saiu da balança, ela pegou o cachorro no colo e se besou com o cachorro no colo. Aí ela descobriu o peso do cachorro, porque ela se utilizou como tara. Ela própria foi a tara. Então olha só, a tara é igual ao peso vazio. Então, para você não se confundir, olha só. A tara é igual ao peso do caminhão, ao peso do meio de transporte, ao peso do prato vazio. E como eu descubro o peso do que eu estou comprando? Como eu descubro a quantidade do que eu estou comprando? Eu pego o peso total, que é o caminhão cheio, subtraído pela tara. O que é o peso total? O prato com a comida. O que é a tara? O peso do prato. O que é o peso total? A veterinária com o meu cachorro no colo. O que é a tara? Só o peso da veterinária. Então, quando você tem um caminhão lotado e quando você tem um caminhão vazio, a diferença entre o caminhão vazio e o caminhão lotado é o que eu estou comprando. Você já percebeu nas estradas como tem balança de caminhão? Você já percebeu quando você tem uma construção muito grande, quando você tem uma obra de um shopping center, de um estádio de futebol, você tem sempre uma balança de caminhão que está no chão? E por que tem essas balanças? Porque eu preciso saber qual é a tara. Preciso saber qual é o peso do caminhão vazio, que geralmente está no documento, o peso do caminhão cheio, para descobrir quanto eu estou comprando. Bom, então a tara é uma ferramenta para medição quantitativa, qualitativa ou estatística. Quantitativa. Por exemplo, peso do prato vazio é a tara. Peso do prato cheio, a diferença é o que você vai comprar. E quando você tem um cálculo pela tara, não avaliam no self-service se você está pegando mais carne, mais salada, mais arroz. Então, quando você tem um peso do caminhão cheio e você subtrai pela tara, que é o peso do caminhão vazio, não se analisa se a água é de boa qualidade, é potável, se a areia é límpida, se analisa apenas a quantidade. Então, tara, ferramenta de mensuração quantitativa. Como eu já falei para você lá no comecinho, as conferências, elas podem ser quantitativas, quantos computadores, quantas mesas, quantas carteiras. A conferência ela pode ser qualitativa, qual a característica físico-química, qual a configuração do computador, qual a qualidade da madeira, está na cor que eu escolhi, está no tamanho que eu escolhi. Então a qualitativa, ela verifica aspectos físicos, técnicos, para verificar se eu comprei o que está sendo entregue. E eu tenho uma conferência estatística. O que é conferência estatística? Imagine que eu queira comprar areia pura, areia branca vinda do Saara. E aí eu chego lá, o caminhão cheio de areia do Saara. Eu não quero conferir com a tara, porque não interessa qual é a quantidade. Óbvio que interessa, mas eu quero saber a qualidade. Então eu meto a mão, pego um pouco de areia, e aquele punhado de areia que eu escolhi é a análise estatística de tudo que está sendo entregue. Então, sempre quando a conferência realiza aspectos estatísticos, eu pego um exemplar, eu pego um elemento, eu abro a caixa e pego apenas um para analisar qualitativamente. Então, essas são as formas de conferência. Bom, esses termos, recebimento, conferência, qualidade de estoque bem organizado, desvantagem de estoque mal organizado, cai direto em concurso.
E as questões de provas anteriores deixam muito claro qual é a abordagem. Vem comigo. Vamos desenrolar, o teu material tem algumas questões, todas as questões de provas anteriores. Então vamos desenrolar as questões, vamos trabalhar as questões, para que a gente verifique como tudo isso que eu falei cai em concurso. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. O custo relacionado ao estoque é diretamente vinculado à existência de itens em estoque. Portanto, a ausência de um lote no estoque não pode gerar custo. Olha que interessante, essa questãozinha ela faz uma afirmação, né? Que o custo relacionado ao estoque é diretamente vinculado aos itens em estoque, e se eu não tiver itens em estoque não pode gerar custo. Vem comigo. Deu problema na conferência, deu problema no recebimento. Eu não estava organizado para receber e o fornecedor teve que voltar com o caminhão. A conferência foi equivocada, eu conferi e entregaram 10 lotes a menos do que eu deveria. Aí o que acontece com a produção? O que acontece com o peão lá que está esperando eu receber os itens? Então, quando eu tenho itens em estoque, a simples existência dos itens no estoque já gera um custo. O problema é que quando eu tenho falta de itens no estoque, quando eu simplesmente não tenho os itens no estoque, eu também tenho um custo, tenho um absurdo custo vinculado. Porque afinal de contas eu paro de trabalhar, eu paro de produzir, eu vou ter que pagar mais comprando rapidamente, emergencialmente. Então não ter itens em estoque, acabar o meu estoque, é quase tão prejudicial quanto ter itens no meu estoque. Portanto, está errada a questão. Não ter itens no estoque também gera custo. Voltando para a leitura da próxima questão. Voltando lá para o material. A aquisição, movimentação, armazenagem e entrega do produto para seu destino final são atividades básicas da logística. Olha que interessante, que fala da logística e fala de movimentação interna e externa, né? Armazenagem, entrega do produto para o seu destino final. Vem comigo. Não é mais importante comprar do que receber. Não é mais importante utilizar do que movimentar. Não é mais importante receber do que movimentar. A logística, ela tem todos os elementos, conferência, armazenagem, uso, da mesma importância, porque um tem a ver com o outro. Se eu não produzir, eu não armazeno. Se eu não armazenar, eu não vou para a atividade fim e a organização ela não gira. Então, a logística envolve, de fato, desde a recebimento, conferência, movimentação externa e interna, até a aplicação para o uso. Então, voltando para o material, como todos esses elementos que eu pontuei têm a ver com logística, a questão está certíssima. Próxima questão. A adequação do espaço físico e a redução de acidentes dos responsáveis pela movimentação de materiais são atividades oriundas da armazenagem. Vem comigo. Quando eu me organizei para receber um lote, quando eu já previa que o caminhão ia chegar, quando eu deixei as minhas esteiras, quando eu deixei minhas empilhadeiras preparadas, quando eu reservei um cantinho ali para armazenar os itens, isso evita acidente, isso evita acúmulo de itens no lugar errado. Se já foi num bar, num boteco, numa padaria, e tem um monte de engradado de cerveja no meio, onde passam os clientes, isso pode gerar acidente. Então, de fato, a questão, ela apresenta que as atividades de armazenagem, quando bem feitas, elas podem gerar adequação correta no espaço físico, é uma vantagem que eu pontuei para você, pode gerar redução de riscos de acidente e pode gerar a motivação dos responsáveis pela movimentação. Perfeito, questão certinha. Ela apresenta todos os aspectos positivos da armazenagem. Olha, tome cuidado, porque quando aparece recebimento e conferência, não se fala apenas da tara, que é o peso do prato vazio no self-service, ou da minha veterinária. Fala-se de vantagens, desvantagens, critérios, organização quantitativa, qualitativa, estatística, se fala de motivação, se fala de custo vinculado. E lembre de uma coisa fundamental, receber itens na organização, né? Na nossa casa, na atividade pessoal, pode até ser diferente. Mas em uma organização pública ou privada,
Se você recebeu alguma coisa antes do que você deveria, é tão prejudicial quando você receber algo depois do que você deveria. Tá claro isso? Então, lembre que recebimento e armazenagem, se cair na prova, dificilmente vai cair uma questão muito pontual. Receber areia é por TAR ou é por conferência quantitativa? Eu confesso que, em particular, a CESP-NB nunca teve esse tipo de abordagem. Então, sempre que é abordado isso, cai sobre esses aspectos. Tranquilo? Então, dito isso, muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência assistir a aula até o final. Força e honra. Até a próxima. Estou com você até a sua aprovação.